Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Power BI Extreme. Nessa série de vídeos você vai encontrar dicas valiosas sobre como transformar os dados da sua empresa em informação de auxílio à tomada de decisão. Meu nome é Josadak Girão e o tema de hoje vai ser gráfico de barras. Por definição, o gráfico de barras é um gráfico composto por barras retangulares cujo comprimento de cada barra acompanha o valor que ela representa. E ele pode ser feito de forma vertical ou de forma horizontal. Quando é um gráfico de barras em formato vertical, a gente também chama ele de gráfico de colunas. E o gráfico de barras ele é geralmente utilizado para comparar categorias. Ele também é utilizado para fazer a montagem do histograma. E o histograma é aquele gráfico que faz uma demonstração da distribuição de frequências ao longo do tempo. Enfim, é mais usado na área estatística e etc. Então, mais para frente a gente pode até fazer um vídeo mostrando como a gente pode montar um histograma no Power BI, mas hoje a gente vai focar em gráficos de forma geral de barras. E a estrutura do gráfico de barras é bem simples, ele é composto por um eixo X e um eixo Y. Vamos aqui para o Power BI para a gente ver como a gente faz a montagem de um gráfico de barras. Essa aqui é a nossa base de dados, aquela base de dados que a gente utilizou na aula anterior da Contoso. E se você não viu a aula anterior, dá uma olhada lá que tem a demonstração de como a gente fez essa conexão aqui no SQL, de como a gente montou a DIN calendário, enfim. Então dá uma olhada lá que você vai ver os detalhes como a gente chegou até aqui. E a gente pode criar aqui um gráfico de colunas de exemplo. Vamos adicionar aqui esse card. Veja aqui que nos visuais ele já tem alguns gráficos de barras aqui. Então a gente vai falar um pouco sobre cada um deles. Mas inicialmente a gente vai montar um gráfico de colunas clusterizado. E ele é clusterizado por quê? Clusterizado, que vem de cluster, ou agrupamento, né? Então é um de barras agrupadas. Acho que, se eu não me engano, no Excel ele chama de barras agrupadas até. Então a gente adicionou aqui o nosso visual, que é o gráfico de colunas agrupadas. E vamos colocar aqui nele a fato vendas, o valor vendido. Então a gente tem aqui a fato vendas e vamos adicionar o campo, a coluna Sales Amount. Aqui, Sales Amount. Simplesmente clica e arrasta aqui para dentro do visual. Veja que ele já colocou aqui em valores. E ele trouxe aqui para o nosso visual 12 bilhões 413 milhões 657 mil 608. Então ele trouxe esse valor aqui, mas ele ainda não diz nada para a gente, né? Então ele sabe que a gente sabe que a empresa vendeu 12 bilhões, mas não sabemos quando, não sabemos o período, não sabemos que tipo de produto. Enfim, é 12 bilhões, né? Se for 12 bilhões em um mês, pode ser muito. Se for 12 bilhões em 10 anos, talvez não seja. Enfim, a informação está incompleta. Então vamos trazer aqui para esse gráfico a nossa DIN calendário. Isso foi a tabela que a gente montou na aula anterior. Então, da DIN calendário, a gente vai trazer a coluna datas aqui para o eixo. E vamos ver o que acontece. Perfeito, já temos aqui agora uma informação relevante para a empresa. Então, a gente sabe que em 2007 foram 4 bilhões, em 2008 também 4 bilhões, em 2009 3,7. Então já temos alguma informação para poder fornecer para a empresa. A gente pode adicionar aqui também o rótulo de dados, né? Vamos aqui no rolinho de tinta, e adicionamos aqui rótulo de dados ativado. Perfeito, agora a gente já tem aqui os valores sendo demonstrados no gráfico. A gente pode dar uma aumentada nele para ficar mais fácil de visualizar. Pronto, tamanho 15 aqui da fonte, fica mais fácil para a gente visualizar os dados. Perfeito. E aqui a gente pode fazer uma série de outras estratificações, mas vamos primeiramente analisar a estrutura do gráfico de barras. Então, basicamente, o gráfico de barras ele é composto por um eixo X e por um eixo Y. Se a gente vier aqui também, ainda no rolinho de tinta, a gente vê que ele tem aqui, ó, eixo X e eixo Y. A gente pode ativar o eixo ou desativar.
Então eu desativei o eixo X. Agora eu ativei, veja que ele mostrou aqui 2007, 8 e 9. Se a gente desativa, ele some. Então a gente não quer que ele suma, a gente precisa dessa informação. Já as informações do eixo Y não são tão relevantes, uma vez que a gente tem o rótulo de dados aqui em cada coluna, né? Então a gente poderia desativar o eixo Y e ver o que acontece. Inclusive o gráfico vai ficando mais clean, né? Vai ficando com as informações, apenas com as informações que a gente precisa, certo? E a gente tem algumas opções, além de ativar e desativar, temos algumas opções dentro de cada eixo. Então a gente pode, por exemplo, desativar o título. Veja que eu desativei o eixo Y, porém ele continua com o título aqui, ó, Sales Amount, e a gente não quer, a gente gostaria também de tirar esse título. O que que a gente faz? A gente pode simplesmente vir aqui, abrir as opções aqui do eixo Y, descer aqui nas opções e temos aqui título, está ativado, a gente simplesmente desativa e veja lá o que aconteceu, foi removido o título do eixo Y. A gente pode fazer o mesmo com o eixo X, uma vez que o próprio rótulo dos dados já nos diz que isso aqui são anos, né? Então 2007, 8 e 9 a gente já sabe que é uma relação de períodos, né? Uma sequência de períodos. Então a gente pode até remover esse título aqui também. Vamos lá no eixo X, e a gente não vai desativar o eixo X, porque a gente quer ele ativo, mas a gente quer remover, por exemplo, aqui os títulos. Então, retiramos o título dele. Agora ele está, inclusive, bem mais apresentável, né? Bem mais clean, somente com as informações que a gente precisa. Uma outra opção de formatação que a gente pode atuar é o título do gráfico. Veja aqui que ele tem aqui o Sales Amount por ano. Então, a gente pode mudar esse título. Inclusive, como nossa base está em inglês, ele puxou o título em inglês. Mas, inclusive, ele puxou o título, uma parte do título em inglês e uma parte do título em português, porque a gente está usando o nosso DIN calendário, né, que a gente construiu na aula anterior e a gente construiu ela em português. Então, a gente pode, inclusive, mudar esse título e fazer algumas formatações. Vamos fazer isso aqui agora. Novamente aqui no rolinho de tinta, a gente vem aqui em título do gráfico e podemos mudar aqui, ó, texto do título. Ao invés de Sales Amount por ano, a gente vai colocar aqui vendas. Pode ser vendas por período. Por período. Perfeito, temos ali vendas por período. E agora podemos também fazer algumas formatações nele. Podemos centralizar. Então, está aqui no centro do gráfico. Podemos alterar a cor da fonte aqui para um cinza 50%. E diminuir um pouco ela, que ela está grande. De 14 a gente pode colocar para 10, 11. Tá bom, tamanho 11. Perfeito, e agora a gente pode fazer o seguinte, vamos tentar extrair um pouco mais de informações aqui desse gráfico de barras. Eu vou duplicar ele aqui, Ctrl C, Ctrl V, então eu criei um segundo gráfico. Vou trazer ele para a lateral. Então vamos adicionar aqui a classe do produto. Agora a gente sabe que no total a Contoso vendeu em 2007 4.6, em 2008 4.1 e em 2009 3.7. Vamos agora estratificar quanto ela vendeu de cada classe de produto que ela tem em seu estoque. Vamos trazer aqui, ó, o class name, vamos adicioná-lo como uma legenda e ver o que vai acontecer. Perfeito. Agora nós temos aqui para cada ano 3 barras diferentes com informações diferentes. E aqui ele tem na legenda do gráfico, ele mostra que o azul são os produtos luxo, o azul escuro são os produtos da classe econômica e os laranjas são da classe regular. Da mesma forma, essa legenda aqui, ela está do lado esquerdo, a gente também pode mexer nela, a gente também pode customizar e centralizar. Então, novamente aqui no rolinho de tinta, nós vamos na opção legenda, podemos inclusive ativar ou desativar. Podemos desativar a legenda, mas nesse caso aqui a gente precisa dela ativa porque a gente não sabe
o que cada cor representa, né? Sem a legenda. Então, precisamos da legenda e podemos escolher a posição dela. Tá vendo que ela está aqui superior? Podemos colocar aqui superior central. Podemos adicionar inferior central. Tá aqui. Podemos adicionar esquerdo central. Então vai de como você prefere, de qual a melhor forma para o seu modelo de dados, para a sua apresentação. Vou deixar ela no inferior central. Perfeito. E podemos fazer o seguinte, também não precisamos desse título da legenda aqui. Já temos a legenda, mas não precisamos do título, do class name. Então vamos de volta no rolinho de tinta, legenda, título, desativar. Perfeito, então o gráfico fica mais limpo. E agora nós já temos essa informação aqui, já temos duas informações, já conseguimos estratificar o valor por ano e já estratificamos o valor por ano e por categoria de produto, né? Porém, dependendo do projeto, esse visual aqui dessa forma, com 3 barras para cada ano, talvez não seja o mais adequado. Então, o visual fica um tanto poluído, né? Você tem 3 barras para cada ano. Imagina que você tem aqui agora, nós estamos com 3 anos, mas digamos que você tenha 5 anos ou tenha 10 anos seguidos, você vai ter problemas, o visual vai ficar feio. E a gente pode corrigir isso de duas formas. Podemos adicionar a informação da categoria dentro do eixo para que ela seja mostrada através da função drill down, né? Deixa eu mostrar aqui como é que a gente pode fazer isso. Vou dar novamente um Ctrl C, Ctrl V nesse gráfico, vou duplicá-lo para a gente manter o original. Vou trazer ele aqui para baixo. Vamos fazer o seguinte, vou tirar a legenda, o class name, e vou adicionar ela aqui no eixo. Vou trazer para cá e ver o que acontece. Perfeito, veja que ele está igual àquele primeiro gráfico que a gente fez aqui, mas ele tem uma diferença. Ele tem o drill ativado. Então a gente pode ativar o drill aqui e ele vai entrar nessas hierarquias que nós temos aqui de datas. A gente pode fazer o seguinte, aqui a gente tem as datas formatadas como hierarquia de datas e temos ela quebrada por ano, trimestre, mês e dia. Dependendo do projeto que você esteja trabalhando, é interessante deixar trimestre, ano, trimestre, mês e dia, ou de repente você quer abrir primeiro pela classe de produtos, para depois ir para o trimestre, mês e dia. Enfim, o que a gente pode fazer é o seguinte, podemos excluir a informação aqui de trimestre, de mês e de dia da nossa hierarquia, para que o próximo nível seja justamente a categoria de produtos. Então, ativamos aqui o drill, vamos clicar aqui em 2009 e ver o que acontece. Perfeito, veja o que aconteceu. A gente tem aqui agora os valores por categoria. Então, em 2009, a venda total foi 3,7 bilhões, sendo 0,9 dos produtos da categoria luxo, 0,3 da categoria econômica e 1,99 da categoria regular, certo? Então já temos aqui essas informações. A gente pode continuar adicionando níveis em nossa hierarquia para ir abrindo os dados da forma que a gente precisar. Vamos, por exemplo, digamos que aqui a gente saiu de data, ano para a categoria e agora a gente quer ir para o trimestre, saber que nessa categoria dos regular, quanto foi vendido por trimestre. Então a gente traz novamente aqui da nossa DIN calendário a coluna de datas para o nosso eixo. E veja que ele traz novamente toda a hierarquia. A gente não quer toda a hierarquia. O ano a gente já tem ali como primeiro nível da hierarquia, então a gente remove o ano. E agora temos aqui trimestre, mês e dia, certo? Então podemos, não sei se é interessante dia, para alguns projetos sim, para outros não. Vamos deixar aqui para efeito didático, certo? E vamos ver o que acontece. Então a gente entrou aqui no ano de 2009 e ele abriu por categoria. Mas veja um detalhe aqui, é uma observação importante para esse tipo de gráfico quando a gente está criando, para a gente não confundir o nosso usuário final, né, ou o tomador de decisão.
Quando eu trouxe a data para cá, veja o que ele fez. Eu tinha feito o drill em 2009, certo? Mas olha o que ele fez, ele trouxe a soma dos anos. Isso porque eu adicionei uma categoria aqui no eixo. Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar. Voltamos para 2009 e agora vamos entrar novamente em 2009, fazer o drill down para 2009. Perfeito, agora está correto, tá vendo? Então temos 0,9 da categoria luxo, 0,8 da econômica e 1,9 da regular. Vamos fazer só esse parênteses aqui, vou fazer o drill up, voltando lá para os anos, só para lhe mostrar um detalhe, que é um detalhe importante para que o seu usuário não cometa erros. O que acontece? Aqui a gente tem 2007, 8 e 9 e os valores de cada ano. Quando a gente clica em 2009, você tem estratificado de acordo com essa categoria de hierarquias. Mas você tem também essa opção aqui, ó, de ir para o próximo nível da hierarquia, que foi o que aconteceu quando a gente estava com o gráfico filtrado e colocamos a coluna de datas dentro aqui do eixo. Então ele trouxe para dentro, mas somou tudo. Então é isso que vai acontecer se o usuário clicar aqui e ir para o próximo nível da hierarquia. Vamos clicar e ver o que acontece. Viu o que aconteceu? Ele veio para o próximo nível, trazendo todas as informações que a gente quer por categoria de produto, mas ele está somando os valores dos 3 anos. Né? Ele está pegando a soma desses 3 anos e quebrando aqui por categoria. Às vezes é isso que a gente quer, mas às vezes não. É importante a gente ter essa clareza. Inclusive essa opção aqui de ir para o próximo nível da hierarquia, você pode desativar se for o caso do seu modelo de dados. Se não, deixa ela ativa. Vamos fazer o drill up, voltar para a visão por ano. E agora eu vou clicar novamente em 2009. Ele vai abrir por categoria e com o valor correto do ano, certo? E aqui, ó, qual é o próximo nível da nossa hierarquia agora? Trimestre. Se eu clicar aqui nos regulares, ele vai mostrar a categoria regular por trimestre do ano de 2009, que é o ano que a gente está analisando. Aqui, então 2009 regular, trimestre 1, 2, 3 e 4. Então a gente já vê como que foram as vendas nos 4 trimestres do ano 2009. A mesma coisa a gente pode fazer para a econômica e a luxo. E se for o caso de você manter ativada essa opção aqui de ir para o próximo nível da hierarquia, você também pode fazer isso com os valores somados, né, dos anos. Então, só para efeito de exemplo, eu vou para o próximo nível da hierarquia. Agora a gente tem aqui o regular 7,4 bilhões, porque isso é a soma dos 3 anos. E agora eu quero saber por trimestre somado. E aqui é a mesma lógica. Eu estou olhando os trimestres dos 3 anos somados. Então isso é importante a gente ter em mente e deixar claro para o nosso usuário final. Porque em alguns casos ele pode querer ver essa informação, em outros não. Se esse for o caso de não querer ou de não precisar, você pode simplesmente desativar essa opção de ir para o próximo nível da hierarquia. Então vamos voltar aqui. Perfeito. Então essa aqui é uma das formas da gente mostrar essa mesma informação aqui de vendas por período, utilizando um gráfico de colunas clusterizado e mostrando as informações que a gente precisa. O outro caminho é a gente ir usar gráficos de barras complexas. Esses aqui são os gráficos de barras simples, certo? Então, ele é bem simples, ele tem uma coluna para cada categoria e quando a gente vai para barras complexas, você tem o terceiro nível. Então, vamos mostrar aqui, o próprio Power BI já tem separado isso aqui. Veja que quando a gente passa o mouse aqui, a gente tem gráfico de barras clusterizado, gráfico de colunas clusterizado, que é esse o gráfico que a gente está utilizando. Então, esses aqui são os gráficos mais simples. E a gente pode ir para esses complexos, que são o gráfico de barras e colunas empilhadas e o gráfico de barras e colunas 100% empilhadas. E aí a gente tem algumas vantagens quando a gente precisa mostrar esse tipo de informação dentro do gráfico de barras, sendo que usando o gráfico mais complexo, usando o gráfico de barras empilhadas ou ela 100% empilhada. Vamos mostrar que é a segunda opção da gente ter esse visual aqui.
Então, eu vou novamente fazer uma cópia desse gráfico aqui. Então, Ctrl C, Ctrl V, dupliquei o gráfico de barras nosso. Vou trazer ele para o outro canto aqui. E vou transformar ele num gráfico de barras empilhadas. Perfeito. Agora a gente tem aqui a mesma informação desse gráfico aqui de forma mais limpa, né? De forma mais clean, usando um gráfico de barras empilhadas. E aí veja o que ele faz. Ele traz a mesma informação, sendo que sem criar 3 colunas ou 3 barras para cada informação. Na mesma barra, ele cria o detalhamento de cada categoria de produto. Então a gente tem aqui, ó, em 2009, 0,9 bilhão da categoria luxo, 0,8 da categoria econômica e 2 da categoria regular. E o mesmo acontece para os outros anos. Certo? Então, da mesma forma, a gente tem aqui as mesmas características do gráfico de colunas clusterizado, as mesmas informações do gráfico de coluna clusterizado, temos nesse gráfico aqui de barras empilhadas. E a última forma que a gente pode trazer, que eu acho que até é a forma mais ideal, inclusive veja que é muito mais simples você comparar por ordem de grandeza aqui cada categoria, o quanto que cada categoria vendeu, né? Inclusive ao longo do tempo, você pode olhar aqui que 2017 foi 1,2 bilhões os produtos luxo, depois 1,0, depois 1,9, veja que ele vem caindo, então você consegue comparar facilmente só em bater o olho aqui, é mais simples, do meu ponto de vista é mais simples até do que esse gráfico aqui, que ele mostra a comparação, mas você tem que ficar olhando, né? Olhar daqui para cá, e aqui fica mais simples, eu acho que visualmente fica melhor. E temos também, vou redimensionar aqui esse gráfico aqui para ganharmos espaço, temos aqui o gráfico de barras ou de colunas, né, 100% empilhada. Deixa eu mostrar aqui o de coluna empilhada, né? Esse aqui é o de barras empilhada, veja como o visual dele fica. Então vamos mudar aqui para colunas empilhadas. Aqui a mesma informação aqui desse gráfico, sendo que em barras empilhadas, né? Então a gente tem o mesmo visual. Eu acredito que fica melhor usar ele de barra quando você vai empilhar. Para alguns casos fica melhor de barra. Nesse caso aqui nosso, eu acho que fica melhor usar o de barra. Então vou voltar aqui para barras empilhadas. E aí vamos fazer o seguinte, eu vou duplicar esse gráfico para a gente visualizar ele agora como um gráfico de barras 100% empilhado. Então novamente eu vou copiar, duplicar esse gráfico aqui, Ctrl C, Ctrl V. Vou arrastar ele aqui para a lateral e vou transformá-lo num gráfico de barras 100% empilhadas. Perfeito. Veja o que aconteceu. Ele agora, o gráfico de barras 100% empilhadas, ele usa toda a área de plotagem do gráfico, certo? Preenche toda a área com a coluna, ou com a barra, no caso, né? E ele traz a informação em percentual. Então, ele considera que essa barra inteira aqui do 2007, por exemplo, representa 100%, e ele vai quebrando os percentuais de cada categoria. Então, a categoria luxo representa em 2017 26%, a categoria econômica representa 10% e a categoria regular 63%. Então veja que fica aqui até inclusive muito mais fácil de visualizar a representatividade de cada categoria de produto ao longo dos anos do que nesse gráfico anterior. Então nesse gráfico de colunas clusterizadas a gente tinha uma forma de ver os dados que era um pouco mais complicada. No gráfico de barras empilhadas a gente simplificou um pouco e no gráfico de barras 100% empilhadas, melhoramos um pouco o visual. Então, quando você vai usar cada tipo de gráfico desse, é importante dizer que não há uma regra 100% cravada em pedra, mas geralmente a gente utiliza gráficos de barras quando a gente quer comparar informações numéricas. Quando a gente precisa responder a pergunta quantos. Então, quantos, tanto de quantidade, quanto de valor, quanto de percentual. E é o que a gente tem aqui. Então, temos as quantidades quebradas por categoria e temos a quantidade em percentual.
Em alguns momentos, você vai precisar no seu modelo de dados utilizar os dois tipos de gráficos para mostrar as duas informações ao mesmo tempo. Por exemplo, dependendo da informação que você queira transmitir, você pode querer usar esse gráfico aqui simples, apenas de coluna clusterizada, sem fazer drill, sem nada, somado com esse último gráfico aqui de barras empilhadas, por exemplo. Então você pode querer mostrar as duas opções, né? Então vai de cada modelo, não há uma regra 100% definida, 100% estabelecida quanto a isso. Quando a gente vai dizer que não vamos utilizar? Geralmente a gente não utiliza gráfico de barras e a gente tem outros gráficos que a gente pode usar com aproveitamento melhor, visualmente falando e tecnicamente falando, que vão transmitir as informações melhores para a gente, que é quando o gráfico tem muitas colunas. Então, digamos que aqui a gente está vendo aqui 3 anos. Se a gente tivesse aqui 10 anos, dava para visualizar também. Mas digamos que você tem aqui 20, 30, 40 colunas para demonstrar aqui no seu modelo de dados, então começa a ficar um pouco complicado a visualização. E aí a gente vai ver numa próxima aula qual é o melhor gráfico para a gente utilizar aqui. Então vamos ver se a gente consegue dar um exemplo de um gráfico de colunas com muitas colunas, né? Um exemplo de como não utilizar. Então digamos que esse gráfico aqui, ao invés de a gente ter a distribuição deles pelos anos, vamos colocar aqui a descrição do produto, por exemplo. Então, adicionei aqui a descrição do produto e vou tirar as datas. E aí, nesse caso, veja o que aconteceu. A gente tem aquela mesma informação da quantidade vendida, do valor vendido, só que agora temos ela por produto. Como essa base de produto é bem grande, veja o que aconteceu. A gente tem aqui provavelmente centenas de colunas e não fica nada agradável de ver dessa forma, né? Inclusive, ela não transmite muita informação para a gente, né? Então, não é interessante a gente visualizar uma informação desse tipo. Fica visualmente inadequado e você não traz a informação que você deveria. Então, a gente tem aqui, por exemplo, que o produto do câmera digital vendeu 146.657.398. Mas nesse exemplo aqui a gente não tem o ano, né? Em qual ano isso aconteceu? É interessante a gente visualizar isso? Provavelmente não. E fica muito complicado, né? Como é que a gente vai demonstrar graficamente as vendas dos produtos dessa forma? O ideal seria a gente voltar para a visão anterior. Então, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Então, voltamos aqui para o nosso gráfico com os anos, o valor de venda por ano. E o que a gente faria aqui seria, se nós queremos olhar um produto específico, a gente adiciona uma segmentação de dados, por exemplo. Então, vamos só aqui para efeito didático, adicionar uma segmentação de dados e trazer aqui a descrição do produto para dentro da segmentação. Perfeito, agora a gente tem todos os produtos aqui e a gente pode, por exemplo, selecionar um. A gente também pode botar uma ferramenta de texto para pesquisar, ou também podemos mudar aqui o tipo de exibição aqui para pesquisa. Perfeito, e ele cria uma lupinha aqui dentro para a gente poder pesquisar o produto. Então temos aqui, ó. Vamos pesquisar aquela câmera digital. Temos várias câmeras digitais, por exemplo. Vamos selecionar uma qualquer. Então tá aqui, a gente tem essa câmera específica aqui, a gente vê que o valor de vendas dela vem diminuindo ao longo dos anos, né? E vê que ela pertence à categoria regular, né? Então, se a gente tivesse dois tipos de gráficos no nosso modelo, esses dois tipos aqui, a gente veria ao mesmo tempo as duas informações, né? Qual o valor vendido dela e qual categoria ela pertence. Agora vou limpar aqui a segmentação de dados, né, para ele mostrar todos os dados novamente. E agora, só para finalizar, vamos passar aqui rapidamente nas opções de formatação dos gráficos de barras. Essas opções aqui no formato, aqui no rolinho de tinta, elas geralmente são as mesmas, são praticamente as mesmas para todos os tipos de gráficos.
Porém, alguns gráficos podem ter uma opção a mais, uma opção a menos, dependendo do gráfico, né? Então, cada um pode ter uma opção mais específica, mas geralmente serão essas opções para todas. Então, vamos aqui na opção primeiro, geral. Aqui você vai definir se o gráfico é responsivo ou não, ou seja, se ele vai se adaptar ao tamanho, à visualização do seu modelo de dados. Então, quando você publicar ele na web e ele estiver sendo visualizado numa tela reduzida, por exemplo, ou menor, numa tela, num monitor menor, ele vai acompanhar o tamanho. Então, isso aqui é importante que seja sempre ativado, pois ele vai se redimensionar automaticamente ao dispositivo ou à tela que ele estiver sendo reproduzido. Opções de eixo, a gente já viu aqui rapidamente que a gente tem como ativar e desativar. Tem uma outra parte importante que é o tipo do dado que você está demonstrando ali no eixo X. Veja que ele já vem setado aqui como contínuo. Então ele está configurado como se estivesse esperando dados aqui intermediários. Nesse caso aqui, como a gente está trabalhando com categoria, a gente pode simplesmente mudar aqui para categoria e veja que ele vai se adaptar junto às colunas e fica mais visualmente mais adequado. Você pode também fazer a mudança aqui das cores do eixo, certo? Pode colocar aqui, por exemplo, laranja ali no eixo X. Veja aqui os números, os anos ficaram laranja. Você pode aumentar ou diminuir o tamanho do texto. Você pode mudar a família de fontes, certo? É só escolher aqui uma fonte. O preenchimento interno também. Aumentei aqui para 42. Veja que as colunas diminuíram as larguras dela, né? Porque eles aumentaram aqui o preenchimento interno. Você pode diminuir também, deixar elas bem próximas, tá vendo? Então você vai formatando da melhor forma que vai ficar no seu visual, né? No seu modelo de dados quando você concluir. Você pode concatenar rótulos, você pode ativar ou desativar o título, que foi o que a gente já fez. No eixo do Y a mesma coisa. Cores dos dados. Veja aqui que ela veio por padrão essa cor azul, você pode de repente mudar para a cor padrão da sua empresa aqui, um cinza. Olha lá, então mudou a cor para cinza. Nesse gráfico aqui que você tem 3 categorias, veja aqui o que acontece, você também pode mudar de cada categoria, né? Então pode mudar a categoria luxo, está azul. Você pode mudar ela para, sei lá, por exemplo, um cinza escuro. A econômica vai ser um cinza mais claro. Aqui um cinza mais claro. E a regular um cinza ainda mais claro, bem clarinho. Olha lá, certo? Então você pode ir configurando da forma que você desejar aqui as cores. No rótulo de dados também já vimos aqui, a gente também pode mudar as cores deles, né? A gente pode ativar ou desativar. Nesse caso aqui estamos com eles ativados. Vamos desativar aqui, ó. Então está sem rótulo de dados. Em algum momento pode ser interessante para você deixar sem rótulos, mas geralmente a gente deixa ativado. Mesma coisa, você pode mudar aqui as cores dos dados dos rótulos, exibir as unidades, se elas são em milhares, em milhão, em bilhão, trilhão ou nenhum, ou automático, certo? Então, a nossa aqui está automática, então ela trouxe para bilhão. Se você colocar nenhum, como estamos trabalhando com bilhão, veja o que vai acontecer. Ela não fica adequado a leitura, tá vendo? Ele traz um número muito grande, então não é interessante. Ou você coloca aqui já bilhão, já seta bilhão, ou milhares, ou deixa automático que o próprio Power BI vai escolher qual a melhor forma de visualizar esse dado, de mostrar esse seu dado. Pode escolher aqui também a orientação, se é vertical, se é na horizontal, que eu mudei para vertical, então ele fica aqui, acompanha meio que a estrutura da coluna, certo? Vou deixar aqui a horizontal, que é o jeito que eu geralmente uso. Mesma coisa com a posição. Ela pode ser automática, já está aqui no alto. Ela pode ser na extremidade interna. Então veja o que acontece, ela fica dentro da barra, certo? Só que nesse caso aqui a gente tá com as cores não estão combinando, né? Então a gente tá um branco com cinza aqui. Então vamos mudar aqui o rótulo de dados para preto. Vamos lá, então agora a gente tem preto com fundo cinza.
Aí você vai escolhendo a forma que mais fica adequado, né, para o seu modelo. Título do gráfico, a mesma coisa, a gente pode ativar, desativar, centralizar, como a gente já viu, alterar a cor da fonte. Vendo aqui laranja. E aí você pode ir fazendo essas formatações. Tela de fundo, se você quer tela de fundo ativada ou desativada. E qual é a cor dela? Então aqui ela está ativada, está na cor branca. Deixa eu trocar aqui a cor para uma cor azul clara aqui. Olha lá, veja o que acontece. Então ele tem uma tela de fundo ativada. Aí você pode desativar. E ele está transparente agora. Então nesse caso aqui, ó, olha o que vai acontecer. Se a gente arrastar ele aqui para cima, veja que o gráfico de trás também está aparecendo, tá vendo? Porque ele está com a tela de fundo desativada. Então não tem cor nenhuma. Então você pode ativar. Estamos aqui. E agora ele não mostra mais o gráfico atrás. Aí você pode escolher a cor branca, pode escolher qualquer cor que melhor se adeque à sua formatação. Então vou deixar ela desativada. Podemos adicionar também bordas. Ativar a borda aqui, veja o que aconteceu. Cliquei fora do gráfico, então agora a gente tem uma borda aqui. Você também pode mudar a cor da borda, adicionar aqui um raio, deixar ela um pouco mais arredondada. Então, veja que os cantos ó, ficaram arredondados, tá vendo? Então são várias opções que tem de formatação de gráficos. E como eu comentei, basicamente as opções são as mesmas para todos os gráficos, tendo um gráfico ou outro que vai ter alguma característica particular. Essa opção aqui também é interessante, de sombra. Se você quiser adicionar uma sombra ao gráfico, veja aqui, ó. Clicar fora aqui, tá vendo? Ele adicionou uma sombra aqui no gráfico. E você também pode definir a posição da sombra, se ela é externa, se ela é interna. Olha aqui, se ela é inferior direito, superior, se ela é centralizada. Eu coloquei interna centralizada. Não fica bom, geralmente não trabalha com esse tipo de sombra não. A gente pode botar ela externa centralizada. Então você tem um destaque aqui no gráfico, tá vendo que ele está sendo destacado do fundo por causa da sombra. Enfim, são várias opções de formatação. Dica de ferramenta, né? Então você pode ativar ou desativar. Então a dica de ferramenta é essa informação que aparece aqui, ó, quando você passa o mouse por cima, tá vendo? Então você coloca o mouse em cima do gráfico, ele mostra esse cartão aqui com a informação que você está selecionando lá no gráfico. Então ele mostra o ano, a categoria e o valor, né? Então a mesma informação que você está vendo, ele mostra num cartão. Às vezes você pode desativar, por exemplo, o rótulo de dados e manter ativa a dica de ferramenta, para que o seu usuário só veja realmente ali o dado no detalhe, ele vê aqui a informação gráfica e só vê o número mesmo quando colocar quando passar o mouse por cima. Depende do que você deseja construir na sua base de dados. E aqui na dica de ferramentas você tem as mesmas opções também, pode fazer mudar as cores do rótulo, mudar os valores, mudar o tamanho da fonte. E aí você vai configurando de acordo com o seu modelo de dados, de acordo com o que você quer, de acordo com o visual que você quer construir. Então por hoje é isso e nos vemos no próximo episódio do Power BI Extreme.